Olá, Osho e política. Esse é um assunto que eu hesitei, confesso. Eu senti que o Champaque também hesitou em algum momento. Nós hesitamos em momentos diferentes. Se a gente tivesse hesitado no mesmo momento, talvez nós não falássemos sobre isso. Mas é um assunto hiper importante porque o Osho enfatizava muito isso. Ele falava muito sobre política, políticos. Então, é um dos temas chaves aqui. Então, vamos encarar muita responsabilidade, mais ainda eu sinto, do que em relação aos outros temas. Concorda, Champac? Boa tarde. Boa tarde, Nisargan. Esse tema é um tema forte, né? Você vê assim, o Osho dizia uma coisa que, assim, com total concordância, assim, os políticos, em geral, eles mentem, né? E mentem bastante. Você vê assim, em campanha eleitoral, é a hora que o político ele tem que ganhar votos. Se ele estiver sendo muito sincero e a sinceridade dele for aquilo que eles chamam de sincericídio, né? Ele morrer a turma que apoia ele, os apoiadores vão em cima, cara, como é? Você não pode falar isso. É, Então, é uma coisa que acompanha os políticos, principalmente durante campanha, e depois que eles estão no poder, além de continuar com mentira, é comum eles levantarem a questão do medo, porque o medo da população faz com que a população ela certe o governo e conte com a autoridade do governo. Pode ser um inimigo externo, né? Você imagina, assim, um país como os Estados Unidos está sempre cheio de inimigos externos. A Rússia tem inimigos externos. A Rússia invade ali para se proteger. O outro vai contra a Rússia porque a Rússia está ameaçando. Então, é a França que se defende, é a Alemanha que reclama. Então, é normal o medo do agressor externo e o medo internamente. O risco de faltar luz, o risco de faltar água, o risco de uma pandemia que pode estar vindo. Enquanto a população está se sentindo de alguma forma insegura, é a hora do político que está no poder ele aproveitar e consolidar o poder dele. Né? é. Então, essas coisas são jogos, né? São jogos que acontecem, faz parte desse jogo político que a gente vive. Né? E o Osho era muito forte nas críticas em relação à política, e eu sentia que ele até generalizava muitas coisas que, para mim, não dá para generalizar. Todos os políticos são assassinos, criminosos, espera aí, né? A maioria. Eu não chegou a falar todos, mas quase deu a entender. Mas, assim, eu sinto que dos pontos desse nossa conversa é a gente ficar ligado à mentira, porque nós somos enganados por palavras ou por manipulações emocionais. A gente pode ter uma tendência, uma simpatia por um político, então, se ele fala A, a gente vai achar que é o máximo. Se ele fala B, a gente vai achar que é o máximo. Nós já queremos aceitar aquilo. Nós já temos a predisposição de concordar com esse e não concordar com aquele. O outro fala, ele podia falar, o outro político, o oposto, oponente, podia falar uma coisa igual a que o meu falaria, mas eu não vou gostar de ouvir desse e vou gostar de ouvir daquele. Então, qual que é o alerta do Osho? Cuidado com a sua própria mente. Porque se você não tem consciência da sua própria mente tendenciosa, com uma preferência já feita, uma decisão já tomada, você vai distorcer tudo. Você não vai ver a mentira, você não vai ver a hipocrisia, você não vai ver a manipulação e você vai continuar sendo manipulado. O problema é que a gente acredita num e não acredita no outro. Como se tem um bandido, tem que ter um mocinho. É uma necessidade de encontrar um mocinho. E aí a gente é levado pela onda. Aqui nós, né, Champac, nós não vamos falar nosso posicionamento político, né?
Concorda? Claro, claro, claro. Eu acho, Unisargan, porque uma questão são assim as bandeiras que são levantadas por uma determinada agremiação política, um determinado partido. Isso é um dado. Agora, outra coisa são os políticos que estão dentro daquele partido, o que eles usam, entendeu? Até onde que eles usam aquelas bandeiras, que em geral são bandeiras bonitas, são bandeiras elogiáveis, que merecem aplauso, até onde se usa aquilo para poder atender os seus interesses pessoais. Você vê que assim, a democracia é cantada em verso e prosa como, né, o governo do povo, para o povo, A e melhor coisa que existe. todos os políticos são democratas, todos eles defendem a democracia, né? Aqueles que querem defender a Constituição em defesa da democracia e os que querem rasgar a Constituição em defesa da democracia. Sempre defendendo a democracia como a coisa mais bela que existe no mundo, sem até questionar Isso. se é melhor ou não, né? Assim, eu já vi opção de críticas a respeito, por exemplo, da democracia grega, né? Lá em Atenas, né, que Isso. é o berço da democracia, que é É. considerado como uma fonte de referência, e era um lugar onde a maior parte da população era escrava. É. Então você vai falar, como que é a escravidão dentro da democracia? Isso é possível? Né? É. Então, Esse tema aí você falou, eu achei fantástico, porque realmente se diz que na Grécia é o berço da democracia, isso é exaltado, a democracia é como se fosse o máximo, né, da condição de governança, e ninguém questiona. Mas olha, veja bem, lá na Grécia, os sofistas, eles não eram gregos, eu não sei de onde eles eram, mas eles eram, tipo, contratados, e o sofista é aquele que ensinava os políticos a manipular através das palavras. Democracia. Mas, na verdade, é manipulatocracia. Era o que acontecia lá. Eles eram contratados para não só eles manipularem diretamente quem votava, os escravos não, né? Porque não votavam, então deixa eles para lá. Ou ensinavam política e eles cobravam. Os sofistas cobravam. É como esses marqueteiros de hoje. uhum. Mas a pergunta era como enganar? Então, só isso já bastaria uma crítica à democracia. Porque, na verdade, não são pessoas autônomas, não são pessoas que pensam por si, não são pessoas não manipuláveis. Nós não podemos dizer também que nós somos. Mas, enfim, o questionamento sobre isso, e o Osho falava, ele deu uma proposta, não vamos dizer que é a melhor proposta do mundo, mas pelo menos ele foi uma das poucas pessoas que falaram, será que não tem algo melhor do que essa manipulação? Mas terminando a questão dos sofistas, era aquilo. Quanto mais o cara era hábil com palavras, mas ele arrebatava as pessoas. Não importa se era verdade. Sofistas não estão preocupados com o motivo real de eu querer manipular com a verdade. Eles estão preocupados ou interessados apenas em manipular. Promessas que sejam, se eu vou cumprir, não importa, não interessa. O que eu quero é que esse povo vote. É fácil falar deles, é fácil criticar os sofistas. Hoje a gente critica, a gente pode criticar a democracia da Grécia, mas e a nossa ninguém questiona. Mas não quer dizer que a gente é a favor da ditadura. É como se fosse, tá, você está questionando a democracia, então você é a favor da ditadura? Não tem nada a ver com isso. Não. Eu estou querendo assim, será que não existe alguma coisa diferente? Unisargan, eu acho que aí é bem colocado o seguinte: eu acho que tem um tema que eu acho que merece um esclarecimento, e assim eu Tá. gostaria de dar esse esclarecimento, tá? O Osho, ele usa o termo meritocracia, e quando ele diz isso, eu até anotei para evitar, porque isso aí é uma questão delicada, porque hoje está assim, generalizado o uso dessa expressão meritocracia,
que não é bem o que o Osho dizia. Segundo o Osho, o poder deveria ser entregue aos cientistas, aos pesquisadores das universidades, a escritores, romancistas, a músicos, a dançarinos, essas pessoas com mais sensibilidade e com um nível de percepção da própria natureza humana, do planeta, do meio ambiente, mas de uma maneira mais, vamos supor assim, mais aprofundada. Mais Essas técnica pessoas também. teriam condições. Ele dizia que cada universidade tinha que ter 2 institutos, um de desprogramação e um de meditação. E deveria ter uma constituição internacional que deveria ser conduzida pela inteligência dos vários países, para ter assim, um governo mundial das pessoas mais capazes. Então, seria um governo de pessoas mais capazes e mais preparadas para administrar. Agora, esse conceito ele é diferente de um conceito que hoje em dia está sendo divulgado como meritocracia, que é para justificar. Você está numa sociedade desigual. Tem 5% que hoje ganham, que são milionários, bilionários. Mas isso é porque é mérito deles. Então, esse conceito de meritocracia, que é a justificativa porque uma minoria é poderosa, é mais rica e manda em tudo, esse conceito é um conceito furado, porque isso é uma meritocracia questionável. A gente não vai entrar nesse ponto. Eu não quero discutir essa questão. Eu queria trazer que, quando o Osho fala em meritocracia, seria o governo. Eu acho que até, Eunice Argan, da mesma forma que o Osho ele preferia usar a palavra religiosidade e não religião, por causa das religiões organizadas, entendeu? Que ele fazia uma série de críticas, ele preferia falar em religiosidade. Eu acho que hoje, com a difusão dessa expressão meritocracia, ele talvez fosse usar uma outra expressão, talvez um governo de pessoas mais qualificadas, um critério de poder ter na frente do governo, né? O governo está nas mãos de pessoas mais qualificadas, mas não as pessoas mais mentirosas, as pessoas mais manipuladoras, as pessoas mais enganadoras. Sim, então tá. Foi esclarecido que o termo meritocracia é usado em sentido diferente pelo Osho. Mas o que o Osho está propondo é o mesmo que a democracia propõe, né? Propor o melhor, né? O melhor, o mais capaz, o mais idôneo. Tá, é o que é proposto. Eu acho que a diferença é como chegar a descobrir quem é o mais preparado. Como chegar a descobrir quem é o mais bem intencionado de fato? Porque a maneira com que nós estamos fazendo pode não ser a melhor. O Osho está dando uma sugestão de uma outra maneira de escolher o melhor. Nós também queremos escolher o melhor. A questão é critério. Né? Qual que é o critério que nós usamos e qual o critério que o Osho fala que talvez um dia seja possível uma outra história, mas que passa pela ciência, passa por um estudo profundo, passa por uma imparcialidade, passa por critérios acadêmicos. Quer dizer, o cara tem que se debruçar para descobrir qual que é a melhor maneira de escolher o cara mais capaz. Não através de repente, compra de voto, né? Direto ou indiretamente, disfarçado ou disfarçadamente, fake news, né? Mentira para cá, mentira para cá. Eu nego o óbvio. Eu não sou careca. Isso é impossível. Você está mentindo. Eu não sou careca. É isso que os políticos fazem. Está na cara que o cara é careca. Mas, assim, não, como o pessoal acredita em palavras,
né? Se ele fala com ênfase, isso é uma mentira, eu não sou careca, muita gente vai acreditar. Infelizmente, acredita, tanto de um lado como de outro. Nós não estamos, eu pelo menos não estou, dizendo que tem um lado que é legal, que é mocinho, que fala a verdade, e tem um lado que não. Não, os dois, os três, os 7, os 1000. Então, essa questão assim de realmente pensar de critérios mais apurados, eu realmente eu acho que é por aí. Eu acho que é um desafio, né? Eu acho que é um desafio. Eu acho que assim, é, eu acho que assim, quando você coloca uma coisa em termos ideais, né? Às vezes é uma coisa que está um pouco distante, né? Então eu até tenho uma frase que é citada pelo Eduardo Galeano, que eu acho assim, eu acho muito bacana essa frase, que ele nem a frase não é dele, é uma citação que ele faz, que ele coloca: para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, o fato de você falar, não, ó, os políticos são safados, são corruptos, são não sei o quê, então, ó, eu não quero saber de política, eu não vou votar, entendeu? Não conversa política comigo. Não, a política está administrando o país. Eu, de alguma forma, participo disso. Não, não é? Se eu sou contra tudo isso e falo que eu não quero nada, é uma maneira de eu participar sendo omisso no meio e deixando que outras pessoas tomem a frente no meu lugar, né? Então, eu acho que é legal assim, a utopia ela é aquilo que você considera como ideal e que serve como um norte para você falar, cara, eu acredito nisso. Entendeu? Eu sou um voto sozinho, mas eu voto nisso porque eu acredito nisso. Eu É, dou essa caminhada porque eu acho que a ela chega questão ao que eu final. acho, sabe, é que paralelamente a isso é preciso ter uma autoobservação muito grande, né? Uhum. Será que meus critérios são válidos? Será que eu estou sendo manipulado sem estar sabendo, sabe? Pelo outro time? Tem uma coisa assim que eu também sou dessa ideia, dessa sensação de a gente não ser omisso. Agora, se eu fosse seguir o Osho, a gente já falou desde o primeiro OshoCast que nós não somos seguidores, mas o Osho ele tinha uma bandeira muito querendo despertar a gente contra essas mentiras. Então, ele era bem incisivo a ponto dele falar que ele nunca votou na vida. Tem até uma frase aqui. Ele nunca votou na vida porque que diferença faz eu votar nesse chimpanzé? Eu acho que ele usou o termo chimpanzé porque naquela época ele estava usando muito, bombardeando muito o Reagan. E parece que tinha alguma coisa de chimpanzé ligada ao Ronald Reagan, que era presidente dos Estados Unidos. Não sei se ele fez um filme que tinha chimpanzé, mas o Osho falou: o que adianta eu votar nesse chimpanzé ou naquele? Os dois são chimpanzé, vai dar na mesma. Eu acho que tem chimpanzé que é diferente de outro. Os dois podem ser chimpanzé, mas eu escolho o melhor chimpanzé. O Osho não escolheu o melhor chimpanzé. Chimpanzé não quero. Mas eu É, acho que um chimpanzé pode fazer muito estrago, ou menos que outro. E agora, só para dizer que existe essa discordância. Você ia dizer? não, é porque a gente não pode generalizar e você falar todo político é corrupto, todo político é mentiroso. Quer dizer, se você entrar na política, eu acho que até pode ser difícil o camarada que entrar num caminho da política ele manter uma autenticidade, uma conformidade com a consciência dele. Pode ser que tenha momentos que ele sinta e fala, cara, aqui eu vou ter que, eu vou chutar o pau da barraca, vou esquecer as coisas porque senão eu não vou ganhar voto. Eu não sei, eu acho que assim, eu acho que essas coisas todas podem acontecer. Pode ser difícil, mas eu acho que também não pode generalizar, entendeu? Eu acho que assim seria uma mensagem de descrença a gente falar, não, entendeu? É É, tudo, é tudo chimpanzé, então eu não tá. vou Mas votar sabe em como eu ninguém. leio essa mensagem aparentemente generalizadora do Osho? Eu leio dessa maneira.
vamos supor, como se fosse assim, Nisargam, e aí vale para todo mundo, um autoquestionamento. Você tem certeza que os teus critérios são válidos? Você está escolhendo certo? Você não está sendo enganado? Você não deveria ser mais cuidadoso? Sabe? Porque é muito no ímpeto, é muito na simpatia imediata. É. Né? Então, eu acho que esse alerta dele é mais para chamar isso. Veja bem, cara, vê Isso. além das palavras, vê além das manipulações, manipulações emocionais, É, enxerga a profundidade. É dá isso uma que falta. dão oportunidade aos adversários daquele que você adotou para poder examinar o que é que ele está propondo. Até Isso. onde existe um fundamento, existe uma proposta naquele outro candidato, naquele outro. Vão analisar. Né? Então, eu acho que é sair fora dessa rigidez daquilo. Né? Eu Fechamento, sou, né? eu É um sou a desafio e favor. tanto. Exatamente, é um desafio. A gente É, poder parar, é um falar assim, imenso peraí, desafio. eu quero ouvir cada um, quero ver qual é a proposta desse, quero ver a proposta do outro. Não ver a proposta do outro, para mim, ver aonde que ela está furada, porque ela Exatamente. está em desacordo ao meu candidato. Não, é analisar, entendeu? O É a que imparcialidade, né? é Essa imparcialidade. imparcialidade é que é o grande desafio, porque essa imparcialidade não se refere só à política, se Uhum. refere a um relacionamento que eu tenho com a minha namorada, com a minha mãe, que eu já julgo que ela está errada por causa disso, 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 daquilo, e nunca existe uma observação imparcial sobre o meu ponto, né? O que eu Uhum. pisei na bola, etc. Isso eu vejo em mim, né? Então, essa imparcialidade, essa desconfiança da própria mídia. Tem uma coisa muito interessante, eu acho que é o convite da desconfiança da própria mídia. Eu vou falar uma coisa que eu acho que talvez ilustre legal. Na Índia, quando o Osho era estudante, ele participava de muitos debates, que eram competições. Na Índia, eu não sei se hoje ainda tem, mas eram competições de argumentos. Então, haviam vários candidatos, um tema, um contra ou a favor, e quem ganhava? Tinha uma comissão, julgamento, quem ganhava. O Osho, ele participava muito desses debates. Eu não sei quantos anos ele tinha, não sei se ele já era formado, não me lembro, não sei esses dados. Mas eu sei que ele ganhava todas, né? E aí teve uma vez que ele foi o primeiro de um debate, acho que era a competição final, já estava na finalíssima, né? E o Osho, como sempre, foi magistral na sua defesa dos seus pontos, né? Aí o cara que ia competir, que ia apresentar, o cara cagou nas calças. O cara falou, não, eu não vou entrar nessa. Não, o cara se perdeu, né? Ele falou, não vou entrar nessa. Aí o Osho falou assim, então eu quero entrar no lugar dele. Aí a comissão, não, pô, você não pode, se é você, o competidor é lá. Aí o Osho, mostrando mais a sua habilidade, ele convenceu o jurado a que ele fosse realmente o competidor dele mesmo. Foi a única vez que ele tirou o segundo lugar. Porque aí ele falou: bom, aí como eu estava representando o outro, eu caprichei mais. E ele acabou ganhando, quer dizer, o adversário dele, representado por ele mesmo, acabou ganhando. E qual que é o toque aí, cara? Qual que é o toque? Mente. Você pode fazer qualquer coisa com a mente. Você pode fazer qualquer coisa com a lógica. Você pode fazer qualquer coisa com os argumentos. Então, isso é um aviso. Champac, cuidado com os seus argumentos. Cuidado com a sua lógica. Cuidado com as suas motivações. Ou desculpas. Nisargam, mesma coisa. Então, é isso. E eu acho que um ponto básico é eu aprender a desconfiar das minhas próprias ideias, de uma maneira geral, não só em relação à política, mas a divergências com esse ou aquele. É. É algo a ser aprendido. A meditação é algo que ajuda nesse processo.
ela cria certa desidentificação. Sem essa desidentificação com a própria mente, eu sou consciência, eu não sou a mente. Sem essa desidentificação, eu acho que é impossível você se desidentificar da mente. O Osho até ele dizia que para você ter uma sociedade melhor, deveria começar pela política. Desculpa, deveria começar pela educação. Ele dizia que 1/3 da vida da pessoa deveria passar na educação, seria a educação, num processo de desprogramação. É dentro daquelas ideias todas que a gente falou de uma utopia. Né? Você vai falar, vamos adotar, vai ter um governo aí agora que vai adotar isso como verdade, que vai criar a educação com um projeto de desprogramar as pessoas, para o cara sair fora da programação que ele recebeu da família, da sociedade, da igreja, de todo mundo, para que ele pudesse ficar livre e, a partir daí, você teria uma sociedade que não traria os vícios que vem acumulado geração após geração, começar uma coisa nova. Aí a pessoa encontraria, sem esses condicionamentos, ela teria uma chance de encontrar a sua própria verdade, a sua própria sensibilidade. Exato. Mas a gente coloca sempre assim, faz parte dessas utopias em que o Osho ele aborda, né? Quando ele fala do novo homem, de uma nova sociedade, né? De uma possibilidade de uma nova organização para o mundo inteiro, né? Numa época que não existiria mais cadeias, não haveria mais juízes, né? Não haveria estados, que todo mundo ia viver. Né? É uma outra ideia, né? Uma coisa assim que eu me lembro agora, que eu acho que é importante falar, é que também, segundo ele, que me parece ser realmente o caso, todas as revoluções que houve não deram certo, porque foi tentativa de impor determinadas padrões, atitude, jeito de ser, sem trabalhar a consciência. Então, você impõe determinadas normas, você força. Você viu como é que era? Quem era contra era fuzilado, né? Na Rússia, na China. Enfim, tudo isso é de novo, o externo querendo comandar o interno. Né? E realmente, quando você fala de utopia, é utopia porque a nossa consciência está muito minguada. A nossa consciência está muito minguada. Mas o convite, porque a gente nunca pode esquecer que o convite do Osho é para a presença, consciência, meditação. E se a gente entende isso e vive isso, talvez a utopia deixe de ser utopia. Com uma consciência mais ampla, mais limpa, pode ser que seja possível realmente acontecer muitas das coisas que hoje a gente considera como utopia. Mas o ponto não é o externo impor nada do interno, para o comportamento, para a atitude, mas é a consciência crescer tanto, a ponto que se torne natural a irmandade, se torne natural a igualdade, se torne natural a não possessividade. Mas isso não é possível sem a consciência ter expandido, e muito. Ainda faltam alguns séculos. Mas temos que dar o nosso passo. Né? Eu queria falar duas coisas em cima disso que você disse. Em primeiro lugar, essa questão que às vezes se coloca, né? O Osho às vezes fala disso, né? A história do paraíso, né? O paraíso não está depois da morte, numa possibilidade de você ir para algum lugar. O paraíso está aqui, né? Quer dizer, você pode viver o paraíso aqui a partir do momento em que você tem esse processo interno, de consciência sua, de estado de presença, que lhe dá uma compreensão e você muda a sua maneira de estar no mundo, a sua maneira de viver, a sua vida muda, né? A sua compreensão de tudo altera e você passa a viver um paraíso a partir desse crescimento em consciência sua. Né? Então, nesse sentido,
a história da utopia também se aplica, no sentido que você pode viver, né, você está vivendo numa realidade, às vezes, triste, pobre, sofrida, com agressão e com tudo, e você pode, no meio disso tudo, você está vivendo num estado de felicidade. Não uma felicidade que você fala assim, eu estou vivendo a felicidade às custas da infelicidade do outro, não. Você tem a solidariedade, você tem sua participação, você tem a sua cooperação, você tem a sua sensibilidade para tudo que está acontecendo ao seu redor, participa até da forma que bate para você, que é a melhor maneira de você participar, mas você vive dentro de você um espaço de amor, de amorosidade, de alegria, de prazer, de uma série de coisas que é alcançado pela sua consciência. E uma segunda coisa, Unisargan, em cima disso que você fala, que é a realização, essa ideia, isso que seria uma proposta de um mundo melhor, ele ser alcançado como consequência da consciência e não através de uma coisa de força, né? Você vê, é interessante observar isso, porque da mesma forma que se você for olhar a porção de coisa que o Osho fala, né, a respeito de uma sociedade de futuro, onde não haveria um Estado, não haveria uma propriedade privada, porque todas as pessoas estariam juntas, se entenderiam, não dependeriam de uma lei para as pessoas poderem viver harmoniosamente. Aí você fala, mas no comunismo era dito isso. Karl Marx falava que o socialismo era uma etapa para chegar no comunismo, que seria uma sociedade perfeita. Mas seria, como você disse, seria através da guerra, através da luta, através da briga, através da imposição. Né? Então, é muito interessante essa observação, porque há uma diferença muito grande a respeito disso. Né? Não é a mesma coisa, não é o mesmo discurso. Não é a mesma proposta. Não e a questão dessa coisa da consciência mais límpida, desses condicionamentos, desses pensamentos ruminantes, é uma coisa assim, do ponto de vista social, não é uma pessoa que teve isso, vamos supor que tem uma pessoa que tem esse estado no seu mais alto grau, mas não adianta nada socialmente falando se é só ele. Essa proposta dessa consciência é uma coisa coletiva, né? Um crescimento junto, né? Só é possível uma humanidade harmônica se a grande maioria tiver esse nível. Então, é um trabalho de expansão, né? Não é um trabalho de doutrinação, é um trabalho de contaminação, né? A pessoa tem mais consciência, vai espalhando isso, a pessoa outro medita também, vai espalhando, vai crescendo e vai degustando isso, né? Tem uma coisa aqui, você quer falar ou falo eu? Não, pode falar. Eu tenho alguma coisa, mas talvez vai sair um pouquinho ainda da sequência nossa. Não, eu também não tenho. Agora o que eu vou falar é outra sequência. Tá. Pode falar, Porque então. em cima dessas coisas que o Osho fala do poder, né? Às vezes fica a ideia assim, o poder é uma coisa que corrompe, né? Porque existe até um pensamento aí, desde da era moderna, que se falava, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E o Osho discorda disso, né? Ele fala o poder, se tiver na mão de um Buda, entendeu? Ele não será uma coisa de corrupção. Agora, se você coloca o poder na mão de um Gengis Khan, ele vai destruir a humanidade, vai incendiar cidades, entendeu? Vai matar gente, pôr fogo em gente viva, porque o camarada é louco. Então, assim, aonde que está o poder? Está nas mãos de quem? Então, assim, o fato de existir poder não significa necessariamente que quem está no poder é um criminoso. Não. Né? Então, eu acho que é importante isso para poder, até naquela coisa inicial que a gente falou, da gente trazer consciência, analisar e procurar entender o político de cá ou de lá, ou verificar tudo, porque senão você cai nessa ideia de que fala, não, quem está no poder é sempre
errado, é sempre safado, é sempre Aham. criminoso, não? Né? Aí você está me chamando exatamente para o assunto que eu ia falar. Sem dúvida alguma, o Osho malhava os políticos de uma forma muito intensa, né? Quando ele estava nos Estados Unidos, isso foi bastante forte, né? O Ronald Reagan, né, era detonado, todo político lá era detonado. Agora, existe toda essa mensagem contra os políticos, mas teve momentos em que ele falou algo que para mim me ressoa e que eu captei isso e trago comigo. Quando ele fala de político, na verdade, é um alerta para nós. É como se fosse uma metáfora do que nós somos como políticos, embora não temos cargos públicos. Mas é atitude política. Né? Aí entra uma coisa mais de transformação pessoal, autoconsciência. Esse é um ponto que também a gente não pode deixar de falar. Porque não precisa ser um Gengis Khan para ir no poder para fazer a destruição. Pode ser o meu vizinho, pode ser até eu, que posso fazer o maior estrago se eu tiver poder absoluto. Então, essa crítica à política é atitude política. Não é contra a mentira, mas é contra a manipulação destrutiva, é contra o enganar, sabe? Ludibriar, passar perna, né? Fazer jogo e dar uma facada por trás, né? Aproveitar a fragilidade do um para montar em cima, né? Ser super assim quando você está interessado, mas no fundo você queria esganar o cara. Então, essa atitude política é um convite. Quando ele fala disso, teve uma vez pelo menos que eu me lembre, que ele reflita você, né? O que isso tem a ver com você? O que isso te esclarece sobre você mesmo? Falar sobre corrupção. A gente fala sobre corrupção como se nós não fôssemos. Mas será que nós não somos? Né? Em algum nível, em alguma coisa da nossa vida cotidiana? Pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, eu acho que isso que é o fundamental. É essa reflexão de campo, né? É um campo. Se é um povo corrupto em si, né? É claro que a gente vai eleger um corrupto, né? Mas se não tivesse povo corrupto, você acha que a gente iria eleger corrupto? Acho que é uma coisa ampla, né? Eu acho que aí fica, inclusive, é um desafio muito grande, né, para quem entra assim, até assim, não a pessoa entra na vida política para ser candidato, para concorrer, para ter os votos para chegar em determinada função, né, administrativa dentro do poder, dentro da administração política, né, algum poder, é um desafio, né, da pessoa ela poder, ela essa questão da consciência dela, entendeu? E do jogo que existe do lado de fora, que é o desafio, que é o chamamento para ele, né? Então, o camarada ele agir de acordo com sua consciência, e vamos pensar aí na consciência no sentido mais elevado, né? Porque se a gente simplesmente falar consciência, o camarada, por mais bandido que ele seja, por mais criminoso que ele seja, ele diz que ele tem uma consciência e que ele está agindo de acordo com a consciência dele. Mas dentro do conceito que a gente está falando aqui de consciência, de espaço de meditação, de espaço de presença, né? E você entrar dentro, dentro da vida política, né? Onde existe um jogo pesado, né? De raposas, né? De cobras, de pessoas espertas que estão ali, que sabem dar o nó em pingo d'água, como se diz, né? Você entrar no meio disso tudo é uma pressão tremenda.
Então, assim, é um desafio tremendo a pessoa que está aqui, consciente, meditativa, né, que procura ter sintonia com aquilo que ela vê como justo, como o adequado, aquilo que é coerente, ou alguma coisa desse tipo, e entrar dentro desse jogo. Né? Então, assim, assim, não é fácil, né? É um Não é fácil, desafio não. assim que, É um desafio. felizmente, é um É desafio, possível, eu acho que é possível, sim, é mas é assim, monstruoso, desafio é monstruoso, né? monstruoso. Eu não me sentiria capaz de ficar numa boa, acima de todas as confusões, manter o equilíbrio, manter a sabedoria, manter a atitude certa, manter o respeito dentro desse covil aí. Ah, é. Acho que eu não conseguiria. Tem um assunto assim, sabe, que eu acho que o Osho nunca abordou, mas eu acho importante a gente falar que nós estamos falando de mentiras, né? Manipulações, fachadas, lobo em corpo de ovelha, né? Todas essas coisas, né? E existe um tipo de pessoas são assim, né? Agora existe um tipo de personalidade que é a do psicopata. O psicopata é o cara que mais sabe mentir. Ele é o cara que mais sabe manipular. Eu estudei bastante esse assunto de psicopatia. Trabalhei como psiquiatra também, mas depois que eu abandonei a psiquiatria, eu também me interessava muito por esse assunto. Assim, é a pessoa mais difícil de você identificar mentira. É aquele que mente com força, mente olhando nos olhos. É aquele que mente sem o detector de mentira, aquele aparelho identificar. É um outro padrão. Né? É um estudo muito profundo. A gente pode achar que é impossível um ser humano fazer tal coisa, ou ser tão cruel. Para um psicopata não é impossível. É possível. E existem estudos que eles são os caras que mais galgam profissões. Isso também não é para ser generalizado, mas pela capacidade de mentira, de disfarce, de manipulação, pela ânsia de poder, eles são os que mais galgam postos. Né? Então, seja em uma empresa, são os que mais têm níveis superiores assim de comando, são os que chegam no topo de uma empresa. Advogados também é uma profissão, não estou falando eu, não estou inventando isso. Isso é comprovado que existem algumas profissões que eles se atraem mais e que eles se dão bem pela sua capacidade de enganar. Mas existe uma sensibilidade zero. Crueldade é assim, nenhuma consideração humana. Ele quer só ele. Né? E política. Realmente existem estudos que os psicopatas se dão muito bem na política. Né? E que é difícil de identificar um psicopata na política. Eles são difíceis de serem identificados, na verdade. Então, nossa política, eu não estou falando Brasil, eu estou falando mundial, tem muito psicopata nessa. E aí o desafio se torna ainda maior. E os resultados são mais destrutivos ainda. A gente não pode conceber, o cara não está nem aí para nada. Né? Qualquer coisa ele faz para ter o seu poder. Qualquer coisa. E ele não está aí se ele está fazendo bem, se não está fazendo. Não, não é esse o ponto. É fogo. E é algo assim que eu sinto como é tão bombástico isso, sabe? Nós estarmos na mão de psicopatas, politicamente falando, em outros termos, é meio que para mim assim, é meio desanimador, sabe? Meio que, porra, será que tem jeito, né? Nesse mundo, enquanto houver essa permissividade, sem haver critérios científicos que o Osho fala, enquanto houver democracia, os psicopatas vão se dar muito bem. É fato. Né? E nós vamos estar se ferrando.
E mesmo você não pensa que é só um, não, é um monte. Aquele, então eu vou votar nesse, porque esse não é. Aquele eu sei que é. Mas talvez esse seu seja. E aí? Né? Nisargam, eu acho o seguinte: se a gente pode pegar assim um líder ocidental, tá? Ocidental que eu digo assim, dos Estados Unidos ou desses apoiadores, União Europeia, que está ali bem junto com os Estados Unidos hoje em dia, para poder fazer uma análise sobre a atitude da Rússia na Ucrânia. Você escuta e você fala, cara, esses caras estão certos. O Putin é o demônio. Aí você para e fala assim, não, eu vou ouvir o que o Putin fala. Isso. Aí você escuta o Putin e você fala assim, cara, o Putin está certo. Esses caras são cafajestes. Como que eles conseguiram fazer isso? Então, é isso que você está falando. Eles têm um poder de argumentação, cara, que é assim, é complicado esse troço. Porque é difícil, entendeu? É difícil, é difícil. É aquela história, né? Aquele que é contra algo e que a gente se encanta por ele ser contra algo, ele pode ser o demônio. Sargan, eu tive um gerente, quando eu trabalhava no banco, eu tomei posse, né? Que era um camarada que, assim, um médico amigo falou comigo assim, falou, olha, esse cara é psicopata. Você falou, eu lembrei logo dele. Ele era um cara assim, um cara forte, era o gerente da agência, entendeu? E, cara, tinha um camarada que devia, um fazendeiro que devia ao banco, e eu trabalhava na área de cadastro e tinha um fusquinha, né? Ele falou, olha, hoje nós vamos lá na fazenda do fulano. Cara, eu fiquei do lado de fora, ele entrou armado para conversar com um camarada. Ele resolveu a situação. Mas do jeito que esse camarada era, sabe, assim, ele assustava. A gente ficava com medo dele, cara. Ele era o gerente de banco, ele foi armado lá para conversar com o cara para resolver, porque o cara não viu o banco. Mas Então, veja essas bem. pessoas, elas vêm com força, cara. Veja bem, ele pode ser psicopata ou não, a gente não pode diagnosticar por isso. Agora, o psicopata, ele é tão manipulador, ele é tão esperto, que ele pode ser até anti-armas. Ele pode ser... é tudo fachada. Se convém para ele. É o que convém para ele. Ele pode ser uma pessoa super simpática. Super simpática. Ele pode te abraçar, te dar beijo, chorar. É tudo mentira. E você não consegue identificar. Então, não dá para dizer que ele tem um determinado comportamento assim ou assado. Ele é agressivo? Depende. Pode ser que não. Até onde for necessário, não. Enquanto for necessário, não. Enquanto for necessário, sim. Interesse o que me convém agora, né? É uma outra mentalidade, é uma coisa difícil de entender, né? Para quem tem o sistema normal, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho é interessante essa observação, porque na hora da gente fazer essa análise, nessa busca de compreender os candidatos, né? Nós estamos perto de eleição aí, há um mês e pouco, né? Então, assim, a gente considerar tudo isso, eu acho que é válido. Tudo isso que a gente está conversando aqui, eu acho que é válido para reflexão, né? E não se deixar enganar, porque se a gente acha que um psicopata, por exemplo, não chora, você está muito enganado. Ele faz de conta que está chorando. Então, fica muito difícil para a gente, como eleitor, escolher, e na nossa vida também, né? Uhum. Mas é isso, eu não sei, sabe? O ponto aí, eu acho que um dos pontos importantes também da nossa conversa o Osho foi detonadíssimo, foi preso, ele foi expulso dos Estados Unidos, ficou
21 países não aceitaram a entrada dele, né, nos seus países, nem um avião para abastecer, porque ele era super, cutucava mesmo os políticos de uma forma assim, é difícil da gente entender. Por exemplo, eu estava vendo os vídeos do Osho. Na época eu morava numa comuna na Alemanha e o Osho estava assim com risco de ser expulso, né? Ele estava no Rajneeshpuram, Estados Unidos. E aí, qual que seria uma atitude de um cara que está perigando ser preso, né? Está perigando ser expulso, tal? Ele fica quieto, né? Pelo menos eu vou ficar quieto um pouco. Mas não. Aí que ele detonava, ele provocou. A responsabilidade dele ter sido preso, expulso, cabe, a meu ver, 100% a ele. No momento mais delicado, mais ele detonava. Eu me lembro, ele falava sobre procurador lá do Oregon, ele dava nome nos caras. E outra coisa, a gente vai ter que falar sobre na Netflix. O pessoal acha que ele estava quieto, que ele só começou a falar, isso no documentário, que foi um alvo de manipulação. Foi uma coisa que teve dedinho político nesse documentário. Falava que o Osho só começou a falar quando a Sheila foi embora. Mentira! Ele já detonava a política lá dentro, em Rajneeshpuram, nos Estados Unidos. Tem uns vídeos do Osho que, se eu não me engano, não está traduzido. Se eu não me engano, chama Sacerdotes e Políticos da Máfia da Alma. Não tem a ver com um livro, não. Não é um livro que eu falei que eu traduzi e tal, ajudei a traduzir. Mas é uma série que me parece são 6 episódios também. Procura na Netflix, Christian Politicians, o discurso do Osho nos Estados Unidos, antes da história da Sheila, e aí você vai entender por que ele era odiado. Nisargam, ele, nos Estados Unidos, nessa fase final, isso que você está dizendo aí, assim, uma frase dele, tá? Os Estados Unidos são hoje a sociedade mais hipócrita do mundo e a mais perigosa para o futuro da humanidade. Nessa época que ele estava sendo ameaçado de ser expulso, ele disse isso: os Estados Unidos hoje são a sociedade mais hipócrita do mundo. Então, assim, ele está pondo a cabeça dele a prêmio, assim, entendeu? Claro. E tem uma piada, eu fiz 6, 7 vídeos comentando o documentário da Netflix, e eu conto uma piada que o Osho contou sobre o Ronald Reagan. Né? Eu não vou contar aqui, porque agora não estou me sentindo à vontade para contar. Mas olha, que piada, que detonada. Uma piada, putz, grila. Eu não sei que número que é, mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. Uhum. Só para ver, é fogo. Para quem não sabe o perigo que o Osho foi para a estrutura social, para o sistema, foi mesmo. Ele era... E aí tem a ver com a política, né? Ele chamava tanto a atenção que era capa de revistas, jornais, programas de televisão. Eu assisti um programa que vale ao Jornal Nacional, chamado 60 Minutes. Um quarto do programa foi dedicado a detonar o Osho. Nós fomos chamados, eu estava em Rajneeshpuram, lá no Oregon, e chamaram todo mundo para assistir o documentário. O documentário não, a matéria do 60 Minutes. Na verdade, era uma gravação, porque gravaram, né? Depois chamaram a gente para ver a gravação. Mas a gente dava risada. Por quê? Porque havia a intenção clara de detonar o cara. Mas é claro, é lógico. Se eu começo a falar mal de você, você vai falar mal de mim também. Né? Então, a culpada dele é o Osho mesmo. Mas tudo isso é porque o nosso tema é sobre política, para a gente dizer que ele detonava mesmo, teve as suas consequências, levou bordoada merecida, entre aspas. Eu não sei se a gente esclareceu tudo, o tema é muito complexo, muito vasto, mas eu acho que o mais importante é o alerta, né? Da gente ficar mais esperto nesse negócio de escolher alguém no primeiro impacto, na primeira avaliação. Não sei se vai mudar alguma coisa,
Mas é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Não, Champac? eu acho que é isso mesmo. Eu acho que até assim seria uma questão polêmica, mas eu acho que só assim de citação, né? Quando você aí você entende aquela história toda de Rolls Royce, aqueles negócios todo, entendeu? De chamar atenção, então ele mexe, quer dizer, tudo quanto era revista, jornal, falava do camarada com 90 Rolls Royce, não sei mais o quê. Então isso tudo trazia e ele por trás, ele pum, ele batia, detonava e falava da moralidade, falava da política, falava das religiões, não é? Então é uma coisa assim, faz parte é uma coisa só. Ele estava junto em tudo isso, né? Era aquela coisa, era, um, era uma carga só que era jogada em cima, né? Tudo junto. Então não tinha essa coisa de separar. Ah, mas e aquele detalhe? Não, ele está junto, está envolvido em tudo isso. É, Tudo isso fazia parte de uma proposta, né? é. E para mim, acho que eu vou finalizar com isso. A sensação que eu tive, porque eu tive lá, eu vi o estrago que foi, eu vi a provocação que ele fez, eu vi que não foi fácil. O Osho foi até comentado no Jornal Nacional do Brasil, era uma coisa bombástica mesmo. Mas aconteceu um milagre. Eu considero que aconteceu um milagre. Ninguém morreu. Ninguém. Nem de um lado, nem do outro. E isso foi um milagre. E depois a gente fala sobre isso. Isso aí dá uma história. Isso tem uma história aí atrás. Beleza. Grande Legal. abraço. Um abraço. Legal.